Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estou com a Alexandra Grassini, minha querida parceira aqui do Instituto Evoluir, e o tema tá imperdível. Hoje a gente vai falar sobre crenças. Será que o ano começa só depois do carnaval? Como é que a gente trabalha algumas crenças que nós temos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, boa tarde, Ale, tudo bem? Boa tarde, Michele, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui novamente. E essa frase, o ano começa só depois do carnaval, é uma frase que eu escuto bastante há bastante tempo. Então, por isso que a gente escolheu esse tema para falar sobre hoje, e tem muito a ver com crenças, tá bem interessante. Muito bom. Sempre agradecendo aqui as perguntas que vocês fazem, que ajudam a gente a compor aqui o programa. Então, continuem mandando as mensagens, as dúvidas, as perguntas, que é através delas que a gente monta aqui as pautas dos programas para vocês. Então, vamos começar, ó. Já temos aqui, lá de Santo André, o João Carlos, ele pergunta, Lê, as crenças podem influenciar a forma como enxergo a vida? Olha só, já começamos bem aqui com a pergunta. É incrível, né? E como, né? Porque a gente trouxe aqui essa frase, né? O ano começa só depois do carnaval, mas tem algumas outras que elas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. E afinal, como é que elas influenciam? Para falar como elas influenciam, é importante lembrar como é que elas começam a ser formadas na nossa vida. Então, elas começam a ser formadas lá na infância, na nossa casa, no nosso lar, de coisas que eu escuto, né, da minha família. Depois, quando eu saio para fora, qual que é o ambiente que eu vou? Escola. Então, é na escola que muitas coisas eu vou aprendendo e também moldando o meu mundo. E depois em igrejas, espaços religiosos, espaços esportivos, times de futebol, de vôlei, academias de dança, esses espaços que os jovens vão frequentando, né, depois quando da infância para a adolescência, e vão formando as crenças. Então elas influenciam, sim, no nosso dia a dia, porque elas nos mantêm fiel àquilo que a gente acredita. Então, né, a gente nasce num país, numa cultura, e a gente permanece dentro daquela cultura. Se a gente não muda de país, a criança que permanece dentro daquela cultura, ela vai aprendendo, né, como funciona a vida, o que é importante, quais são os valores. Então, as crenças, elas influenciam a gente o tempo todo, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, mesmo que inconscientemente. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é tão importante. Muito legal, Lei. Você sabe que te ouvindo agora, eu lembrei uma vez de um programa que você fez com a Delmar, que foi muito legal também falando sobre crenças. E até a Delmar, ela dava aquele exemplo do trovão, né? De quando a criança, quando está chovendo muito e dando raio e trovoadas. E aí a criança pergunta o que que é aquilo? E uma mãe responde que é São Pedro arrastando os móveis, né? E a outra mãe fala a verdade, fala, olha, é assim que acontece, é a junção das nuvens, por isso que faz o barulho. E aí eu lembro que a reflexão foi exatamente essa, assim, o que que vai ficar mais presente ali para a criança, né? Quando ela está com medo, ou se ela cresce com aquilo, fala, São Pedro tá bravo e tá arrastando o móvel, ou não, se ela sabe exatamente o que está acontecendo, como é que quebra essa crença de medo, de raio, de trovão. Então, é muito interessante como realmente isso influencia na nossa vida, né? O que a gente ouve, principalmente na infância, e se a gente não entende, se a gente não elabora direito aquilo, a gente pode crescer aí com uma coisa bem complicada, né, Ale? Então, acho bem interessante. Você falou, então, como se formam aí as crenças, né? E agora, a Catarina, lá de Porto Alegre, ela pergunta: já ouvi falar sobre crenças limitantes. Como estas podem nos afetar?
fechada. Ah, estava fechado aqui o microfone, viu, gente? Acontece também na gravação, né, no programa. Então, o que que acontece? Quando a gente vai crescendo ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo, então o meio ambiente, a família, a cultura vai influenciando, né, nos nossos valores e em como a gente vai se formando enquanto adulto. Então, as crenças limitantes, elas vão muitas vezes nos impedindo de dar os passos naquilo que a gente deseja, né? Então, elas são crenças, elas são verdades de questões que eu escutei. A gente vê aqui no Instituto Evoluir muitas pessoas falando crenças a respeito do dinheiro, né? Então, sabe, vai pensando aí, você agora, lembra de alguma frase que você escutou sobre dinheiro na sua vida que pode limitar? Então, tipo, o dinheiro não dá em árvore, tudo é muito difícil, né? Quem tem que acordar cedo, só quem acorda cedo, só quem trabalha muito, só quem se sacrifica com o trabalho é que tem dinheiro. Então, aqui algumas crenças sobre dinheiro e elas podem nos limitar. Então, pensa agora, né? Então, dando uma dica em algo, em alguma área da sua vida que você percebe que você quer avançar e você não consegue. E aí procura lembrar o que que você ouvia, o que que você escutava quando criança a respeito disso. Se é a área do trabalho, é o profissional, se é o pessoal, né? Às vezes uma relação amorosa, uma relação de amizade. A gente fez um programa também muito interessante, né, a Michelle, falando sobre viagem. Às vezes você tem medo de viajar, você acha que é muito difícil. Vai lembrando tudo que você escutou e isso pode te ajudar a entender que crença é essa, que verdade é essa que você traz dentro de você que está te limitando a dar os passos e os avanços que você deseja aí na sua profissão ou na sua vida amorosa, na área em que você percebe que você não consegue evoluir. Isso é muito legal, viu? Fazer esse exercício é muito legal, porque parece que num primeiro momento você fala assim, ah, mas eu não tenho tantas crenças. A hora que começa a listinha, principalmente em relação a dinheiro, né? O que que eu ouvia, né? Ah, dinheiro não dá em árvore, ah, tem que acordar muito cedo para ganhar dinheiro, tem quem cedo madruga, né? Assim, tem que trabalhar, tem muitos, até os ditados populares que reforçam muito as nossas crenças. Agora, o que é muito legal, né, Ale, é que tem crenças que realmente nos limitam, né, que aí nos impedem de crescer, nos impedem de fazer as coisas, porque, como você falou mesmo, né, é aquela verdade. Você escutou aquilo, você toma aquilo como uma verdade, aquilo enraiza em você e parece que não sai, né, parece que não muda. Mas tem crenças também que podem nos fortalecer. E aí, essa é uma pergunta muito legal que o Matheus, lá da Vila Carrão, ele fala que a avó dele sempre diz que quando uma porta se fecha, a vida nos abre outra. E aí ele pergunta se essa pode ser uma crença fortalecedora. O que que você acha, Lei, disso? Essa frase, Michele, minha mãe também diz, né, diz muito, né? Ela sempre fala, quando algo dá errado, que eu ligo, mãe, deu errado. Ela, calma, filha, né? Quando uma porta se fecha, Deus abre outra, né? Então, quando você escuta essa frase não traz um conforto, não traz uma força, uma coragem. Então, é desse lugar, as crenças fortalecedoras, porque tem as limitantes, aquelas que a gente olha olha e fala assim, poxa, eu não posso ultrapassar essa linha, eu não posso ultrapassar essa fronteira, a gente fica com medo e não avança. Só que as fortalecedoras, elas nos dão coragem, né? Imagina os filmes de super-heróis, né? Quem aqui já não viu um filme de super-herói? Tem vários. E quando a gente vê um super-herói, ele tem força, ele vai, ele enfrenta o perigo, né? Então a gente poderia dizer que uma das crenças do super-herói é: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou destemido, né? E eu vou vencer os desafios. Então, essa crença que você falou, ela é uma crença assim que traz conforto, que no momento de dificuldade você fala, puxa, é verdade, né? Se algo não está dando certo na minha vida nesse momento, então
Quer dizer que nesse momento eu não vou seguir por este caminho. Porém, a partir do momento que eu não vou seguir por este caminho, se abre espaço, se abre energia para outras escolhas. E podem ser que apareçam outras, né? Tem uma atriz que eu acho muito interessante, que ela gravou um vídeo e ela disse assim, que ela começou o vídeo dizendo assim: eu agradeço a todas as portas que se fecharam para mim, a todos os nãos que eu recebi, a todos os concursos públicos que eu não passei, porque se algum daqueles caminhos que eu tanto achava que eram bons para mim tivessem dado certo, né, eu não estaria aqui hoje, né, porque foi toda aquela história que levou ela até o momento presente. E eu já vou deixar como dica um filme muito interessante que chama Livre. É um filme ele não é tão recente, ele é de 2014, mas ele está nas plataformas de streaming e é a história de uma mulher, é uma história verídica, real, que após a morte da mãe e após uma separação e após muitas escolhas que não foram benéficas para elas, ela decide fazer uma caminhada de 1.100 metros pela costa do Pacífico. É um filme muito bonito. Então, assim, que ela vai ressignificando tudo que ela acreditava que era verdade, né? Então, a gente pode dizer aí que ela estava se transformando e transformando crenças também nessa viagem. Que legal, boa dica, Ale. Não conhecia esse filme, não. Já vou colocar aqui na listinha também para assistir. Show. Muito legal, gente. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui para a gente reforçar a parceria que nós temos com a FEAL. Lembrando, né, que sócios, Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, inclusive sessões de coaching com a nossa querida Alexandra Grassini. Então, para quem precisar ir trabalhar crenças, eu super recomendo. Depois também ela vai falar sobre o novo projeto dela, do Ale Help. Depois não esquece de contar para a gente, Ale, do Ale Help, que começa aí dia 29 de janeiro, presencial no Instituto Evoluir, para você trabalhar as crenças relacionadas à profissão, ao seu trabalho, como encontrar aí um bom caminho profissional. Então, eu deixo aqui esse aviso que todos os serviços do Instituto têm 15% de desconto e também para todos que estão nos assistindo, que vocês continuem colaborando com a FEAL, nos ajudando, fortalecendo esse programa, fortalecendo a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Então, ajude a manter essa programação no ar. Você pode se tornar um sócio, Clube Amigos da Boa Nova, você pode ser um sócio através do Pix, fazendo uma doação, pode colaborar espontaneamente pelo Pix 11 972610272, ou se você preferir, entra lá no site feal.colabore.org e você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, recados dados. Ale, conta um pouquinho do Ale Help, que você vai começar. Acho que é legal todo mundo já saber também. O Ale Help, né? É um novo projeto que eu estou iniciando agora no mês de janeiro. Vai acontecer um mês sim, um mês não, aqui no Instituto Evoluir, presencial, das 19 às 22, e às 21, desculpa, das 19 às 21, e é justamente para você que quer encontrar o seu caminho profissional, quer trabalhar crenças, tirar dúvidas, entender por que as coisas às vezes não avançam. Vai ter exercício de constelação, exercício sistêmico, né? E também exercícios para você vencer seus desafios. Então vai ser um momento que eu vou trazer conteúdo, mas aí a gente vai abrir para dúvidas e vai ser presencial aqui, né, nessa casa tão querida, nesse espaço, aliás, onde eu estou hoje, aqui na Rua Fernandes Pinheiro, 295, no Tatuapé. Então, começa já esse mês aí, no finalzinho do mês, dia 29 de janeiro, segunda-feira. Se programa e vem. Muito legal, muito bom. Vale muito a pena. Para quem não conhece ainda o Instituto Evoluir, gente, vale a pena. A gente está pertinho do metrô Tatuapé. Vai lá, faz uma visita, vai assistir uma constelação, participa, pede um acolhimento. É muito gostoso lá, Rua Fernandes Pinheiro, 295.
Muito bom. Seguindo aqui com as perguntas, que o tempo passa, né? Ó, o tempo já está passando rápido demais, Alexandra. Vamos lá. A Ana Clara de Sorocaba, ela pergunta: o que vejo e ouço o dia todo pode me influenciar? Olha, essa pergunta é boa, hein, Ale? Com certeza, né? Por isso que a gente fala o quanto que o ambiente ele influencia, né? A forma como a gente se sente, a forma como a gente pensa. Porque imagina você que você tá aí, você fica do lado de uma pessoa negativa que ela tá falando só coisa negativa o tempo todo. Você também vai começar a se sentir de forma negativa. Se você tá num grupo que é mais positivo, você também vai sentir aquele ambiente positivo. Então, as notícias que passam na televisão, as notícias que você recebe, né, nas chamadas do celular, as notícias que você recebe no seu WhatsApp. Hoje a gente frequenta muitos grupos de WhatsApp. Ontem me perguntaram quantos grupos você está. Eu não sei enumerar, porque eu estou em muitos grupos, mas assim, as notícias que você vai recebendo, elas também vão te impactando. Então, então aí o que acontece? O positivo e o negativo, as notícias, né, elas vão estar presentes o tempo todo. E aí, somadas às nossas crenças, às nossas verdades, elas estão sim nos impactando o tempo todo. Então é preciso estar alerta. Eu lembro sempre no nosso querido que foi comunicador aqui da rádio, da TV, nosso querido Reinaldo Leite, e ele sempre dizia, ele falava assim, gente, quando aconteceu algo, estourou uma guerra, um acidente, veja uma única vez, porque quando você vê aquela notícia, você já se informou, é importante se informar, entender o que está acontecendo no mundo, porém, ter cautela, porque senão cada vez que eu vejo a notícia, o meu cérebro ele não sabe registrar que eu estou vendo a mesma notícia. É como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Então, a gente estar atento, atenta às notícias, aos grupos, ao que recebe de WhatsApp. Outro dia uma pessoa me falou, você sabia que as mensagens por WhatsApp também vêm carregadas de energia? Isso eu escutei numa palestra no Centro Espírita. E eu fiquei pensando, nossa, não é que é verdade? Quando alguém te manda um bom dia, ou quando alguém te fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Você sente o carinho da pessoa chegar. Mas você sente também quando vem uma mensagem mais negativa, mais pesada. Então, sim, elas nos impactam e, dependendo das nossas crenças, elas podem aí impactar mais ou menos o nosso dia. Então, é preciso estar atento ao que se vê, ao que se ouve, né, e aos espaços que a gente frequenta, ter as nossas proteções. E isso faz todo sentido mesmo, Ale, porque eu vejo que por exemplo, a minha avó, ela adora assistir aquele programa do Datena, que é só coisa ruim. E aí o que que acontece com ela? Ela assiste tanto aquilo, que aí ela fica com medo de sair de casa, tudo, o medo vai dominando ela de uma forma, ela vai acreditando em tudo aquilo, ela vai acreditando que o mundo é perigoso, que todo mundo é perigoso, que não dá para sair de casa, e aí vai alimentando essas crenças. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento, né? Do que nós estamos nos abastecendo do nosso dia a dia, o que que a gente está ouvindo, o que que a gente está lendo, o que que a gente está assistindo, porque tudo isso vai influenciar também na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Muito legal. E a pergunta que não quer calar, né, Ale? O Pedro de São Carlos, ele fala, há como mudar uma crença? Como é que a gente faz isso, Ale? Dá para mudar uma crença? E a gente pode sim ressignificar e transformar. Então, tem todo um trabalho que é realizado para você ressignificar aquilo, aquela crença, né? Para você transformar, para você começar a viver a sua vida tendo um novo olhar e deixar aquilo no passado. Mas, puxa, tem gente que me pergunta aqui, né? Pergunta pra gente aqui no Evolui, né, Michelle? Mas em qualquer idade? Em qualquer idade. Enquanto você está aqui no planeta Terra, é tempo sim de mudar. É tempo de você se trabalhar e fazer exercícios que você possa ressignificar, dar um novo significado. E é lógico que precisa de todo um cuidado, porque imagina se uma pessoa ela viveu
40, 50 anos acreditando, por exemplo, que leite com manga faz mal, né? Porque que isso é uma crença, né? Que leite com manga faz mal. Tomar junto ou comer junto, né? E aí, do dia para a noite, ela resolve, ela fala, bom, então agora eu vou vivenciar essa crença, eu vou tomar meu leite com manga e às vezes pode passar mal. Então tem que ter um cuidado, um respeito à crença, né? E fazer com todos os exercícios. Então aqui no Instituto Evoluir a gente tem terapia, tem coaching, tem o grupo de práticas de comunicação não violenta, tem agora o Ale Help e as constelações, tem muito trabalho que você pode buscar para você se conhecer, trabalhar o autoconhecimento e transformar essas crenças. Aí um dos caminhos é naquilo que você acredita que pode ser uma limitação para você, é encontrar um exemplo real. Então, né? Então, por exemplo, eu acho que mulher viajar sozinha é perigoso. Pode ser uma crença, né? Uma crença limitante. Mulher viajar sozinha é perigoso. Então, aí eu vou pesquisar na internet, encontrar grupos e histórias de mulheres que viajam sozinhas, inclusive o filme que eu indiquei, o Livre, ele é a história de uma mulher que viaja sozinha. Então, como é que eu faço? Quais são os caminhos que eu posso começar a seguir? E aí sim, você observar histórias reais que são diferentes daquilo que você acredita, e aí você vai se embasando para transformar a sua crença em uma nova realidade e um novo olhar. Muito legal, tá vendo? Então, existe sim, né? Existe uma luz aí no fim do túnel para a gente poder ressignificar essas crenças que nos limitam e que muitas vezes até nos paralisam, né? Algumas pessoas ficam paralisadas aí por conta dessas crenças. Então, é muito importante esse trabalho de ressignificar isso, dar um novo sentido ali, um novo significado para as coisas. Muito legal. Nosso tempo está terminando, Ale. Quero muito te agradecer, que você deixe aí as suas palavras finais para a gente encerrar o programa de hoje, Ale. Eu que agradeço o espaço e trazendo a mensagem do Cristo, né? Ter fé. Né? A fé move montanhas. Então, que a fé possa fortalecer a cada um para seguir os seus caminhos, para seguir os seus sonhos, iniciar aí um ano de 2024 com muitas realizações, muita fé e muita coragem. Obrigada, Michele, obrigada a todos. Você acompanhou Um Novo Olhar.